Já estamos em Brasília, na capital federal, não Deu estamos? tempo, será, de discutirem o projeto do arcabouço fiscal? Porque hoje tinha mais uma reunião para isso. A gente, inclusive, conversou aqui na Rádio Bandeirantes hoje cedo, com exclusividade, com o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, confirmando que o relatório do arcabouço fiscal deve ser apresentado hoje, depois da reunião de líderes. Ele estava na residência oficial dele em Brasília para conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Segundo ele, a matéria é de interesse do país e para preservar a responsabilidade fiscal, as novas regras não podem ser frouxas. Nós temos que construir votos no plenário e tem determinados partidos que não votarão se o projeto for muito frouxo, for muito flexível, se não demonstrar as amarras e os enforcements necessários para que a nossa responsabilidade fiscal seja preservada, sem abrir mão, claro, da luta pela igualdade social, pensando no social, diminuir as desigualdades estruturantes no país, as administrativas, as sociais, as econômicas, mas tudo dentro de um rito, de um comportamento que preveja limites. Então, tudo isso será colocado logo mais no final da tarde, começo da noite, numa reunião ampla, né, onde todos conhecerão. A partir daí, o relatório será disponibilizado para a imprensa, para o mercado, para os setores produtivos do país, para que todos possam criticar e nós tenhamos uma votação com discussões a respeito da matéria e não a respeito de polarizações que, nesse momento, não fazem bem. Não tem consenso a respeito de quase nada, né, em relação a esse texto, né? Então, hoje o relator, né, o Cláudio Cajado, vai levar, na verdade, esse texto para que haja uma discussão com Arthur Lira, com os líderes partidários. O governo quer colocar esse texto em votação o quanto antes, mas também não quer colocar para perder. Então, fazer os possíveis ajustes para que haja aí um consenso e esse texto seja colocado para que uma votação seja positiva para o governo. Vamos saber se já tem alguma expectativa para que isso aconteça hoje mesmo? Será que não vão adiar de novo, não, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Ô, Márcio, boa tarde. Se for frouxo, parece que não vai, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, assim, a gente tem pelo menos uma sinalização de que as coisas continuam, né? O relator desse projeto, né, do novo arcabouço fiscal, que agora a gente lembra que foi rebatizado, né, de regime fiscal sustentável, e que é o deputado Cláudio Cajado, ele afirmou agora há pouco que as negociações continuam e que deve mesmo apresentar essa proposta, essa prévia do relatório final da proposta para os líderes partidários ainda nessa segunda-feira. Ele se reuniu agora há pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e essa reunião acabou ali por volta de 1h30 da tarde, e falou mesmo que a expectativa é que novas reuniões continuem sendo feitas durante toda essa segunda-feira para justamente acertar os pontos que ainda não tem consenso. E aí reafirmou, caso os líderes partidários cheguem a um acordo, o texto deve ser publicado nesta terça-feira, depois, né, de todas essas negociações. Como vocês já adiantaram aí, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deu essa entrevista para a gente aqui na Rádio Bandeirantes e falou, né, que esse projeto não pode ser muito flexível, mesmo aí com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais e que, se for muito frouxo, né, é capaz de alguns partidos não apoiarem, não votarem a favor, e aí esse projeto pode cair, né, e não ser aprovado dentro da Câmara dos Deputados. A expectativa, lembrando, né, que a expectativa é que, se chegarem a um consenso, o texto seja publicado nesta terça-feira com esses pontos e ajustes que ainda precisam ser feitos. E, lembrando, a ideia inicial desse projeto, como vocês perguntaram, vai atrasar? A gente ainda não sabe, mas ele já está atrasado, principalmente porque ele era para ter sido apresentado no dia 11 de maio, na quinta-feira passada, mas Cláudio Cajado decidiu segurar um pouco essa apresentação depois de se reunir naquela ocasião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí, desse tempo para cá, ele também afirmou que o teto de gastos é um marco fiscal de terceira geração e que um dos pontos que ainda causam ruídos entre os parlamentares é o que trata das sanções para quem não atingir a meta fiscal. Durante o final de semana, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele afirmou que mesmo com toda essa demora, mesmo com todos esses problemas, está otimista com a aprovação desse projeto, que diz que o projeto do governo é muito bom e que os deputados devem mesmo aprovar esse projeto. Mas aí tem que conversar com os russos, né? Principalmente com os setores do PT, que um dos pontos que o PT, o Partido dos Trabalhadores, ainda não tem consenso é justamente nessa questão das sanções de quem não atingir a meta.
Lembrando também que Cláudio Cajado ele foi escolhido como relator do projeto no mês passado e, a partir de então, passou a se reunir com vários parlamentares para chegar a esse consenso e continua se reunindo para chegar a esse consenso. Uma das mudanças que, pelo menos, existe a possibilidade de ser apresentada e ser aprovada no texto original é a que determina que os parâmetros de crescimento das despesas serão definidas em lei complementar e não pela lei de diretrizes orçamentárias, como o projeto original do governo tinha sido apresentado. E aí, segundo Cláudio Cajado, segundo os partidos da base aliada, o texto deve ter mais credibilidade entre os líderes partidários e, assim, a aprovação deve se tornar mais fácil depois dessa mudança. Lembrando, então, que essas reuniões sobre o arcabouço fiscal, o novo regime fiscal sustentável, continuam aqui em Brasília, e aí a gente vai seguir esperando, né, para ver se alguma definição acontece hoje. Se tudo acontecer do jeito que a gente está planejando, amanhã esse texto é publicado e aí começa a tramitação dentro do Congresso. Tá aí, tudo certo e nada resolvido, né? Como nesse sempre. projeto. Vamos ver se de fato a coisa se desenrola, porque já foi postergada algumas vezes, né, Márcio? Acho que já umas 3 vezes, né, que essa entrega foi adiada. Já, e é basicamente também porque o governo ainda está capengando na base de apoio, né? Então a gente fica vendo as reuniões e muita gente, digamos assim, que está até com, entre aspas, boa vontade de aprovar esse projeto. E o grande problema realmente é que não tem consenso entre a própria base governista, inclusive de parlamentares do PT. E é isso que eles estão trabalhando para ver se resolve esse problema ainda hoje. Pô, imagina o tamanho da articulação no bastidor. Valeu, Márcio. Obrigado, viu? Um abração. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, boa semana.